Zum, 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 zum. Capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. E o meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. E o meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ai, ai, ai. Mas quem não sabe jogar capoeira, Pirimbau vai lhe ensinar. Valha-me Deus, senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Valha-me Deus, senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Ei, zum, 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 capoeira mata um. Zum, 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 capoeira mata um. Ou você diz que dá no nego você não dá, mas joga a perna para cima, deixa o nego. Cadê o coraçãozinho, pessoal? Você não dá, joga a perna para cima, deixa o nego vadiar. Zum, 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 zum. Capoeira mata um. Zum, 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 zum. Bom dia, boa tarde, boa noite, terráqueos. Adelmo Lima 58 aqui em São Paulo, hoje mestrando bobó. De Brasília para o mundo. Isso veio lá da escola do esquilo. O esquilo não se fala do esquilo, né? É uma pessoa que foi cedo, mas deixou uma história muito densa aqui. Um forte abraço a todos. Giuseppe. Maravilha, meu querido. Como assim? Maravilha, meu querido. Satisfação, meu querido. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Uma honra você estar aqui, meu querido. Muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço, mestre, pela oportunidade. Como é que fala seu nome? Seu apelido? Mestre, só um minutinho para eu desconectar aqui do fone que está dando muito eco, por favor. Tá bom. Vou colocar o meu também, vai que acho que resolve, ajuda, né? Você consegue resolver ao vivo. Agora vai. Boa noite a todos. Boa noite, mestre. Isso agora resolve. Melhorou? Espera aí. Fala. Tá legal agora? Isso, agora sim. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Bacana. Então Boa noite. Boa noite, meu querido. Como é que fala seu nome mesmo, seu apelido? Bobô, acento no circunflexo no último O. Bobô, legal, maravilha. Agora aprendi. O Marlon estava me ensinando como é que fala seu nome. Eu estava bobó, falei, porra, não é popó, não, é popó, é boxeador. Esse bobô aqui é mandingueiro, é capoeirista. Graças a Deus. Maravilha, querido. Está em Brasília? Estou em Brasília, mestre, Vila Planalto, no centro. Maravilha. Minha terra natal, sabe disso, né, que eu sou daí. Sim. Minha terrinha natal, maravilhosa. Também quero agradecer ao nosso amigo Marlon, Mestre Tigre, né, que me deu a honra de ir no seu evento, logo da sua formatura, um momento bem especial, eu pude presenciar esse momento. Parabéns, tá? Onça, Marlon Onça, né? Onça. Eu fico chamando de Tigre, cara, tudo errado aqui, né? Não sei falar seu da nome. mesma família. Confundo ele com o apelido de onça, porque na minha cabeça é Onça Tigre, né? Deve ser Onça Tigre. Aí eu vejo ele e chamo de onça. Mas tudo bem, ele vai entender. Perdoa. Mas, meu querido, não vamos falar do Marlon mais não. Chega de falar do Marlon. Vamos falar de você agora, tá ok? Quem é você, querido? Começou a capoeira quando, aonde, com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte nos primeiros momentos? Fique à vontade. Mestre, eu sou uma pessoa, né, muito simples, uma pessoa caseira, eu gosto de ficar em casa, né?
e eu comecei a capoeira em 1988 para 89, aqui na Vila Planalto, com um projeto na época que era do Edinho, né? Mestre Edinho, que era também junto com o Rali e o Pablo, que eram do Abadá Capoeira, né? Quando fez a fusão Abadá Capoeira Raiz do Brasil, na época, né? Usavam-se na camisa Abadá Capoeira Raiz do Brasil. Então, eu participava de um projeto na escola que você tinha que estudar de manhã e ir para uma casa que o nome era SEBEM, né? Que tinha atividades lá. Então, a gente aprendia a jogar futebol, aprendia a fazer vaso de cerâmica, macramê, e aí a novidade foi quando chegou o mestre Edinho com o projeto da capoeira, né? Que aí eu não sabia nem o que era, mas meu irmão já treinava em 86 com o mestre Cal, na Celândia. Então eu era muito pequeno, eu escutava ele falar sobre capoeira, mas eu só tive o primeiro contato mesmo com a capoeira no final de 88 para 89. Aí quando eu me encantei com a capoeira. Que fantástico, que fantástico. Você tinha que idade? E, né, eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Tudo bem, o seu irmão fazia capoeira com o mestre Cal desde 86, mas você, o que te encantou na capoeira? Por que capoeira? O que me encantou na capoeira, Messi, o que acontece é o seguinte: quando eu nasci, a minha mãe ela já era da igreja, né? Da renovação. E aí, com o tempo depois, ela saiu da Igreja Católica e passou para a Assembleia. Então, ela sempre foi envolvida com coral. Então, tinha muito culto na minha casa. Então, eu sempre gostava da música. Então, eu me apaixonei pelo som do berimbau e me envolvi mais com a música, me apaixonei mais com a música do que com a arte, apesar que não existe a capoeira sem a música, né? Mas então já veio de família, né? E aí foi quando eu me encantei, quando eu escutava o Edinho, né? Quando eu escutava o Esquilo cantar, que era uma das primeiras músicas, eu pisei na cobra verde é um bom sinal, não morde, não tem veneno, cobra verde é um bom sinal. Então eu sempre gostei mais desses corridinhos. Então eu me encantava mais com a música. E aí depois a capoeira era a capoeira física, né, em si, né, as pernadas era outra parte que tinha que fazer. Mas eu sempre gostei muito de música pelo fato da minha mãe sempre estar envolvido, né, com coral, com os hinos da igreja, isso tudo. E aí é fantástica. Né? Não existe a capoeira sem a música. A capoeira sem a música, na verdade, ela existe, né? Que seria a capoeira de rua, né? De antigamente. Mas aí eu poderia falar a capoeira do berimbau, né? Que me encantou. A capoeira do berimbau. A capoeira com berimbau tem um tempo específico, mas teve muito tempo com capoeira sem berimbau. Mas essa sua questão de falar em relação à musicalidade da igreja te encantou, te deu a possibilidade de se cantar com a musicalidade da capoeira, vira quase um testemunho. A gente pode filtrar isso aí e transformar, tipo assim, que a capoeira realmente, que a igreja e a capoeira são entidades não similares, mas que podem ser complementares. Pode ser contramão, pode ser complementares, porque uma apoia a outra. O capoeirista não precisa ser religioso. Tanto é que você entrou na capoeira não por causa da religião e nem saiu da capoeira por causa da religião. Tanto é que você está até hoje. Mas porque teve um estímulo emocional baseado na musicalidade. Tá vendo como tudo se completa? Quando as pessoas começam a querer dividir as coisas, dá um monte de probleminha que não tem necessidade. Não, porque o meu Oxalá é melhor, porque o meu Jesus é melhor. Querido, o universo é para todo mundo, entendeu? Eu sou teólogo, já cultuei Jesus, já cultuei Cristo, já cultuei o Orixá, hoje eu cultuo só a capoeira, entendeu? E meu pai e minha mãe, tá entendendo? Mas o que acontece? Essas conexões são importantes, é tudo complementar. Excelente a sua observação, foi muito, muito valiosa, muito obrigado, muito excelente. E a continuação disso aí, cara, como é que foi? Então, Messi, uma coisa também muito bacana, eu costumo falar que existe a capoeira, né? Assim,
desculpa se eu de repente entrar um pouco falando sobre o esquilo, né? Porque eu tenho uma escola Tem que é o falar, ele é muito CETESC importante. Capoeira, que é para poder falar dele. Se eu não puder falar dele, então não tem o porquê da minha escola existir, né? Exato. Então, eu costumo falar para os meus alunos e não afirmar 100%, mas eu falo que existiu a capoeira antes do esquilo e depois do esquilo, né? Porque o esquilo, eu acho que ele foi muito importante para a capoeira e também para a minha vida, porque eu comecei a capoeira, vamos colocar aí, com 12 anos, e aí eu treinei com o Edinho, né? E depois de treinar com o Edinho, eu treinei um tempo na Senzala com o Alex, né? Que foi um dos melhores capoeiristas, aluno do Mestre Amendoim. E foi quando, em 99, no final de 98 para 99, o Esquilo falou, não, volta a treinar comigo, não sei o quê, nós somos amigos de infância. E aí eu passei a treinar com o Esquilo, voltei a treinar com o Esquilo. E aí, então, eu já sabia capoeira, né? Mas a capoeira que eu jogava, eu tive uns mestres excelentes, né? O mestre Alex é um mestre fenomenal. O Edinho nem se fala. Mas a capoeira passou a ser parte da minha vida. Eu passei a entender a capoeira quando eu conheci o esquilo. Por quê? Porque eu jogava capoeira e eu aprendia capoeira vazio. Os mestres faziam de tudo para ensinar para todo mundo. Mas só que eu jogava capoeira vazio. Por quê? Eu não tinha maturidade e eu dava simplesmente pernada. Mas com o esquilo, pelo fato da música, tanto que ele me ensinou a compor, falou, não, vamos lá, Bobo, vamos começar a fazer música junto. Aí eu, como assim, esquilo? Ele falava para mim, não, primeiramente, você vai precisar estudar. Primeiro, você tem que estudar muito sobre os mestres, sobre o que você quer compor, sobre a Bahia, ou sobre Valdemar ou Patinha, para depois você não começar a falar de bimba e falar de futebol, de avião, que não tem nada a ver. Então, tudo tem um fundamento. Então, Exatamente. o esquilo já tinha uma levada mais, que na época era, né, as músicas eram mais corridas. Então, ele cantava, não me abandone, meu bem, não vá embora, nem me troque por ninguém. Então, eu falo que existiu a capoeiragem e a música antes do esquilo compor e depois do esquilo compor, que ele chegou com a melodia totalmente quebrada, né? Igual, Sim. vem ver o guerreiro joga capoeira na roda, vem ver o Bem quebrada guerreiro mesmo. tocar sua viola, né? É totalmente quebrada. E aí, quando ele me ensinou e começou a compor comigo, quando eu fiz uma das primeiras músicas, né? Que foi, né? Bahia, manda seu axé pra mim, Bahia, Excelente. manda seu axé. Então, ele gostou tanto que ele falou, pô, vamos lá, porque Sua, que você legal, entra parabéns. minha e dele, né? Eu fiz nos Jogos de Brasília, no pé do Birimbau. E aí ele falou, pô, não pode parar de compor, vamos compor, porque eu tenho a minha forma e você entra com o seu modo de compor da igreja. Então eu já fazia músicas para a igreja. Eu tenho música de reggae, eu tenho músicas, né? São cantadas em casamento, tenho música de forró, tenho música pop, rock. Então ele gostou, então já mudou o tipo de levada, né? Então eu fiquei um pouco com a levada dele e ele já tinha a própria levada. Então eu falo que existia as formas de compor antes e depois do esquilo. Antes era quem? Era Suassuna, era Tony Vargas, era Boa Voz e outros, né? E aí essa galera nova Perfeito. veio bem depois do esquilo. Não, Então é isso. interessante. Para quem está conectado com a musicalidade, porque a capoeira, o interessante da capoeira é isso, né? Alguns estão conectados só no jogo, outros conectados só no berimbau, outros, que nem todo tocador é bom cantador, tem nada a ver. Tem Sim. excelentes tocadores e tem excelentes cantadores, e tem dois juntos ao mesmo tempo numa pessoa só, e também dá uma excelência. Outros são mais voltados para outras atividades específicas, né? Políticas, sociais, tudo mais lá. Mas a musicalidade realmente acho que é o carro-chefe da capoeira. Eu não tinha percebido o que você viveu, essa divisão entre antes e depois do esquilo, que até concordo, né? Porque eu tive a honra de conhecer o esquilo, né, em Brasília, algumas vezes, pouquíssimas, mas tive a honra de estar quando tinha aquela Messapeba. grande Sapeba. Sapeba sabe tudo e mais um pouco.
entendeu? Tem Então, uma... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, mestre, só não sei quanto tempo o mestre Sapeba vai ficar aí. É uma das pessoas também que eu vi cantar em 93 para 94 em um batizado, que, se eu não me engano, ele era corda verde e roxa. E eu sempre fico assim, como um sensor de morcego, assim, para melodia de música. Eu falo para a galera, eu não gosto de parar para compor, porque tem até no livro do Esquilo. Quando eu começo a compor, e aí eu faço uma parte, faço uma, duas, três, quatro, daqui a pouco eu faço 5 músicas. E não termino, se brincar 10 músicas por um dia. E aí eu vou dormir e continuo pensando em música. E vai vindo música. Né? Mas o Sapeba, o que eu queria falar, no batizado em 94, no espaço Renato Russo. E aí eu escutei o Sapeba cantando uma música que nunca eu esqueço. Uma é que ele canta assim, Ô meu Brasil, terra brasileira, mas por que que no Brasil não dão valor à capoeira? Né? Então, Sapeba, um abraço aí. Se hoje eu consigo compor, com certeza você foi uma das pessoas muito importantes, né, da minha vida, que eu acompanhei cantando, tocando e jogando. Então, um abraço. Sensacional. E aproveitar esse carinho que você tem pelo Sapeba, eu e Sapeba lançamos um livro, entendeu? Até lancei lá em Brasília, no seu evento, por acaso, né? Entre aspas. Foi lá, que até o Marlon me ajudou bastante lá. Esse livro, eu e Sapeba, botei minhas poesias e as composições dele. E detalhe, Bobó, sem se conhecer, eu nunca tive o Sapeba, só por internet. A gente se conheceu no dia do lançamento do livro aqui em São Paulo. Quer dizer, algo extraordinário. Ele também colaborou, ele foi muito acessível, né? Foi muito dinâmico e ajudou bastante na construção e na produção desse livrinho também, que vai melhorar ainda. É um livretinho, mas vamos aperfeiçoar ele. Mas, Marquinhos, parabéns, Sapeba, você é o cara. Ô, meu querido, então, Esquilo, ele realmente pode ter dado essa colaboração que você vivenciou. Eu não posso perceber isso, porque não estava conectado a esse tipo de construção da capoeira. Mas é totalmente lógico, entendeu? E tanto é que o próprio Esquilo, eu vi muito capoeirista melhorar sua qualidade de jogo depois do Esquilo. Porque ele criou uma tendência, ele criou um modelo de jogo, porque ele era leve, solto, espontâneo, acrobático, entendeu? Aquela coisa assim absurda, que tu dava um chute nele e não achava. Eu chutei nas 3 vezes, até hoje não achei ele. Não acho. Miserável. Muito ágil. Todo respeito, é claro. Muito ágil. Então, quer dizer, ele fez várias construções, né? Tanto na musicalidade, na cantoria e no ser capoeirista, né? É praticamente completo o garoto. E, cometas iluminam a Terra, mas passam rápido. Diz que ele era um. Com certeza, mestre. Com certeza. E por que o teu nome do teu grupo é esse? Me explica pra gente. O que acontece, mestre? Assim, eu não tinha intenção e nem condição de fazer um grupo. É tanto que eu nunca fiz um grupo, né? Eu fui, no começo, a escola vai fazer agora tá fazendo 7 anos. Quando o Esquilo foi embora para a Europa, que ele teve o problema todo com álcool, né? Então ele chorava muito, ele chorava igual criança, porque ele tinha, além dele ter os alunos, né, que na época era tudo corda azul, corda verde, que era eu, Anzol, Piscina, Caicó, Buiú, Garnizé, e ele era muito apegado com a gente. Só que ele tinha que ir embora, porque aqui já não estava mais dando para ele. E ele chorava pra caramba. E eu trabalhava numa casa que era um barracão, que eu comecei o projeto lá. Então, o Esquilo dava aula lá pra gente, em cima das árvores, no meio da grama, e aí ele falava assim para mim, olha, aqui vai ser o nosso centro de treinamento Esquilo. Aí eu falava assim, não, ele falava, aqui vai ser o meu CETESP. Aí eu falava assim, Esquilo, o que é CETESP? Não, a gente já treina aqui, cara, que nome feio. Eu falava para ele. Aí ele falava, aqui vai ser o nosso centro de treinamento Esquilo. Aí eu ficava, que coisa feia, cara, essa coisa ridícula. Ficava indo dele, né? E aí, quando ele veio a falecer, antes dele ir embora para a Europa, aí eu falava assim, pô, eu não quero ficar mais aqui, quando tá
Aí ele falou, não, você faz o seguinte, cara, treina com o Pablo também já foi da nossa escola antiga, você treina com o Pablo, e aí eu vou te atualizando, né, no vídeo aula, e toda vez que eu vim em Brasília, a gente vai treinar junto, a gente sempre vai treinar junto, é tanto que ele colocou assim no livro, a nossa amizade vai até depois da capoeira, até o além, até muito depois da capoeira, ele colocou isso na capa do livro, e estava lá, do meu livro. Então, quando ele morreu, né, e aí fizemos o sepultamento e tal, e eu saí da escola que eu estava, que eu passei pelo Juzado Capoeira também, foi uma escola muito boa, muito fundamento, e aí eu falei assim, caramba, cara, e agora? Eu tenho aqui 19 alunos, como é que eu vou fazer? Aí eu falei para a galera, enquanto a gente está sozinho, vamos usar a camisa branca só com a frase da música do Esquilo, que era vem ver o guerreiro jogar capoeira na roda. E aí eu falei, pô, mas não dá. E aí o pessoal começou a falar, o Bobô é corda roxa, né? Fiquei na corda roxa 5 anos. E a galera falou, pô, o cara fez um grupo, o cara não sei o quê. E aí eu começava a ficar, eu ficava me justificando para a galera, porque eu estava longe de ser um mestre, e até hoje. E eu nunca quis ser mestre, eu sempre falei isso, porque eu acho que mestre é uma coisa muito além, né? E tudo chega com o seu tempo. E aí, todo mundo que eu via na rua, às vezes as pessoas nem me perguntavam, mas eu sabia que iria perguntar. E eu falava assim: não, cara, eu não fiz grupo nenhum, não. Eu só estou com meus alunos e a gente sentiu a necessidade de continuar jogando capoeira. E para isso tem que ter uma referência. E aí eu passei a usar na camisa Centro de Treinamento Esquilo, que era o CETES, que era o lugar que a gente já treinava lá desde criança. A gente sempre treinou nesse local. Que era o nome feio, né? Que era o nome feio. E aí eu falei, pô, mas aí precisa ter um logo, né? E aí precisa ter um logo. E o que eu fiz? Antes do Esquilo morrer, ele ganhou um desenho, um rabisco de caneta de uma aluna dele lá na Europa, que era tipo um esquilinho, né? Mas só os rabiscos. E aí eu dei essa ideia de um amigo meu aqui de Brasília, porém um design muito bom, cara fantástico na capoeira. E eu falei para ele, olha, eu quero que você melhore isso aqui dessa forma. Eu quero um esquilo, mas eu não quero um esquilo que seja igual tá aqui. Eu só quero aproveitar a ideia. E aí o cara fez melhor do que eu esperava. E a gente passou a usar. Centro de Treinamento Esquilo. E foi onde o pessoal começou. Pô, o cara fez um grupo. Eu falava, não, aquele. E foi bem aceito pelos capoeiristas de Brasília, né? E aí foi crescendo. E eu sou grato a isso, porque não adianta, não um grupo, é uma escola de amigos apenas para levar o nome dele. Não adianta eu fazer uma coisa na capoeiragem de hoje em dia e não ser bem aceito. Então, eu sempre falo, eu não sou um bom capoeirista, não sou o melhor capoeirista, mas eu quero ser a melhor pessoa no meio da capoeira, né? E graças a Deus foi bem aceito, está sendo bem aceito, mas não por mim, graças à capoeiragem de Brasília, do Brasil, do mundo, e é isso. Sensacional, meu querido. Mas o ser humano é um construtor. O homem tem que deixar uma marca dele, específica, própria dele, de qualquer sentido. Interessa na capoeira, na família, na sociedade, no trabalho. E você, com um sentimento legítimo, né, que mostrou aí, porque você está conectado ao seu professor, ao seu mestre. Isso é importante. Só isso aí já justifica a consolidação de um grupo. Ponto final. Mesmo que você não aceitasse, você próprio não aceitasse, isso é totalmente digno. Porque aquele que não aceita, que não quer, é o que merece. Ponto final. Entendeu? E é interessante também o que você falou aí, que o Espírito disse que, para você, que a amizade de vocês é até depois da capoeira. Mestre Pastinho disse que era eterna. E a capoeira tem esse conceito de eternidade. Entendeu? E as conexões de coração transcendem qualquer aspecto físico, material que a gente pode ter. Porque o que é a amizade? Você pode falar com um amigo seu na Europa hoje, sentir o calor dele, a vibração dele, por telefone, por internet. Então, a amizade mesmo é conexão absoluta, na hora. Não precisa de pegar um avião e chegar lá e abraçar para sentir a pessoa, entendeu? Então, quer dizer, se ele falou que a amizade de vocês é eterna, por que é eterno? Porque o esquilo vai ser eterno. Nunca vai existir uma pessoa com a capacidade dele, com a inteligência dele, com a capacidade plástica e artística que ele teve. Porque quem viu o esquilo jogar, eu tive essa honra, caramba, meu, assim, cara, não existe uma coisa dessa, porque
A capoeira naquela época estava assim, bem, quase que padronizada. E ele fez um diferencial. Aí chamou atenção. Se você pegar um tecido preto num ambiente escuro e botar uma luz no meio, todos os olhos vão olhar para aquela luz. Ele era essa luz. O engraçado, mestre, é porque eu acho muito, às vezes, meio cômico, né? Engraçado. É assim, né? O nome, Cetesc Capoeira, né? Porque o pessoal, eles fazem uma referência ao esquilo, à escola. E, na verdade, as pessoas vão chegar aqui e não vão achar um esquilo jogando, saltando, aquela toda, porque ele foi único, né? Eu já escutei um dos melhores mestres de Brasília falar, ó, para nascer outro esquilo, ele foi igual um Ronaldinho, um Pelé, um Garrincha da capoeira. Pode esperar aí mais 500 anos, mais 1000 anos, né? Mas o que acontece é o seguinte, aqui não é para a gente fazer o que o esquilo fazia, que isso aí eu acho impossível, né? Mas tem um pouco dele em cada um dos capoeiristas, né? Tem um pouco dele no Mola, tem um pouco dele da galera do Abadá, tem um pouco dele em cada um que conviveu com ele, tem um pedacinho dele, né? E o que é que as pessoas vão encontrar quando chegar aqui no CETESC? Vão encontrar a filosofia de vida dele, como ele vivia, como ele dava o treino, vão encontrar as histórias dele. Para quem não conviveu, o Mestrando Anjo aí, né? Se não conviveu com ele, o Mestrando Anjo já veio 2 vezes em Brasília, né? Tem muita gente, e aí fala, pô, não sabia disso, pô, não sabia daquilo. As pessoas conheceram o esquilo, mas não conheceram o Ulisses, que era a pessoa fora da capoeira, que era a pessoa que trazia 5 capoeiristas para dentro da casa dele, não tinha onde dormir, e aí colocava uns na minha casa, outros na dele. A gente dormia no chão, as pessoas dormiam na cama. A gente passava a noite acordado para as pessoas ficarem dormindo e para fazer o treino de manhã cedo, né? Que é o Ulisses, que a gente tinha molecagem de correr na chuva e deitar no asfalto enquanto a água do esgoto passava na nossa cabeça, né? Então era isso, né? Então vai encontrar um pouquinho do esquilo na forma de compor, né? Que eu procuro preservar isso, eu procuro nunca parar de compor para estar, né, sempre mantendo viva a memória dessa forma também. Então, não vai encontrar ele jogando, pode encontrar numa movimentação de braço que ele fazia, né? De repente, numa rasteira. E é isso, no pouquinho que dá. Mas, na verdade, ele sempre vai estar vivo em cada um que conviveu ou ouviu falar nele. Que fantástico. Aquela cabeçada no King, alguém deu aí já outra vez? Ainda não, daquele jeito ali, tem que ter muito dendê. E tem muito dendê. O problema é você errar a cabeçada e o negão cair pra dentro, que o bicho é bravo. Grande mestre King, satisfação. Mas veja só, é interessante isso aí, sabe por quê? Essa conexão com a ancestralidade é trazer a pessoa viva na memória para o presente, mesmo ela não estando mais presente com a gente. Isso é importante. O legal de vocês é que vocês estão trazendo as coisas boas do seu ancestral, as coisas boas que ele construiu. O que é ruim, o que não foi legal, porque ninguém é perfeito, entendeu? Ninguém é perfeito. Não tem nem esquilo, nem você, nem eu, ninguém é perfeito, entendeu? Só Jesus, olha lá não, só Jesus, perdão, entendeu? Então, quer dizer, você está trazendo à tona aqui o que é de melhor dele. Isso sim que é uma conexão legal com a ancestralidade. Porque eu vejo algumas pessoas trazendo as coisas ruins das pessoas à tona como o julgamento ou como uma reprodução. Não é legal também, né? Então, quer dizer, o que você traz de bom dele é o que ele tem de melhor, né? Porque qualidade ali, em todos os sentidos, tinha muito de sobra. Com certeza, mestre. E o que as pessoas também não sabem tudo que ele fazia era perfeito, né? Então, assim, ele entrou no futebol e aí ele era muito bom, um dos melhores no futebol. Antes dele fazer capoeira, ele fez karatê. Então, ele era muito bom no karatê, a se brincar até mais que na capoeira. Então, o que ficou chato para mim é que ele era tão perfeccionista com as coisas, com tudo. O que eu falo para os meus alunos, né, hoje, graças a Deus, eu tenho um aluno até corda roxa e marrom. Eu falo que a capoeira está em tudo. Que, assim, para mim, é muito estranho, não sei se vocês que estão aí vão entender, quando eu penso assim, em dar aula, em jogar capoeira,
quando eu tô falando sobre a capoeira, eu já tô jogando capoeira. Então, a capoeira, para mim, começa desde o nó no ramin, quando eu estou afinando o instrumento, quando eu estou pondo o cadastro. Então, quando eu estou dirigindo, às vezes eu tô esquivando aqui, ó. Estou dirigindo e estou esquivando, estou pensando numa coisa. Estou andando, aí eu vejo se tem alguém olhando ou não, eu faço a movimentação, eu estou toda hora imaginando capoeira. Então, isso que ele era dessa forma, né? Eu costumo falar e brincar com o pessoal que ele, para inventar a movimentação de braço que só ele tinha, não sei se vocês vão entender, na época tinha um desenho chamado Cavaleiros do Zodíaco, e aí Sim. tinha um ceia que ele era o Pégasus, e aí, quando ele ganhava a armadura, ele traçava as constelações fazendo o movimento do cavalo, e o esquilo brincava muito com a gente, fazendo a movimentação, imitando os cavaleiros. Então, ele traçava a movimentação como se fosse o ceia que ele gostava. Isso é muito fantástico, né? Então, tudo para ele era capoeira. Que fantástico. Então, ele era uma pessoa extremamente intensa nas coisas que ele fazia, né? Era muito intenso. A todo momento. Legal. Você falou que saíam brincando na chuva, ele estava no chão e tudo mais lá. Era um grande amigo seu? Mestre, na verdade, eu costumo falar, ele era tão meu amigo, ele era tão meu amigo, irmão, que a gente morou quase que a vida toda dividindo o muro, assim. Eu saía do portão da minha casa e entrava na casa dele. Então, eu trabalhava de dia e à noite. Na época, eu tinha 2 empregos de vigilante. E ele descobriu aonde eu deixava a chave da minha casa. Como eu morava só, quando eu chegava para dormir, minha casa estava cheia de capoeirista, da Holanda, da França, era homem, mulher. E aí saía, puto, que porra é essa, cara? Como é que eu vou dormir, cara? Um montão de gente, como é que você faz isso? Eu prefiro descansar. E ele falava assim, ô, nego, velho, bobô, não esquenta não, cara. Vamos treinar capoeira. Velho, como é que eu vou treinar capoeira, cara? Essa hora da manhã, velho. Não esquenta não. A gente vai ali, compra um pão, e aí deixa pra galera e vamos pra orla treinar, e depois a gente volta e pega a galera. Então, assim, era o meu melhor amigo, era o meu professor, era muito companheiro, e depois que ele morreu, eu fiquei de luta assim, mais de 2 anos, chorando mesmo. Direto eu sonhava com ele, né? E às vezes sentia muita presença, e aí eu sou muito católico, e começaram a falar para mim, não, reza para ele, reza para ele. E eu comecei a rezar para a alma dele, e um dia eu sonhei com ele vindo e me abraçando. E aí, quando ele foi me abraçar, ele passou por mim assim, sorrindo, né? Né? E atravessou sorrindo, e depois desse dia mais nunca eu sonhei, mas era o meu melhor amigo para tudo. Hoje em dia eu tenho poucos mesmo assim, tenho muito colega, mas era para todo momento era estilo. Fantástico. Meu querido, você sonhou com ele. Se você lembrou do sonho, é porque foi real. Foi real, entendeu? Eu acredito muito nisso, entendeu? Porque a oração é a conexão que você faz com o que foi para o outro lado, entendeu? Mas ele não foi para o outro lado. O outro lado, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui não, mas está ali com você. Porque eu sou teólogo, eu posso falar muito bem disso. Isso é conexão de coração. Cara, assim, a gente pode ter família, a gente pode ter filhos, a gente pode ter esposa, entendeu? E essas pessoas são fundamentais da nossa vida. Mas não existe, não quero comparar, porque eu também sou casado, tenho um filho, amo minha esposa, minha filha, mas ter um amigo que você conheceu, que tem a sua história, que você depositou a sua história nele, que você brincou com ele, chorou com ele, sacaneou com ele, cara, isso é muito rico, isso solidifica, é um dos pilares que faz você o quê? Se construir como pessoa, e no seu caso, como pessoa e como capoeirista, isso é fundamental. Sem uma amizade, a gente não vai para lugar nenhum. Ele pode ter uma família excelente, mas na capoeira eu preciso dessa amizade para me construir como pessoa. E o Esquilo realmente foi uma pessoa dessa para você, né? Com certeza, mesmo. Sensacional. O que a gente precisa, eu acho, às vezes, não só conhecer, parar de falar um pouco, né, dele também, né, deixar descansar, mas assim, o que eu costumo falar é que a gente precisa conhecer mais as pessoas,
né? Em vez de conhecer só o Bobô, conhecer o André, né? O José, porque às vezes a pessoa é mais fantástica fora da capoeira, mais ser humano, do que na capoeira, Sim. né? Porque tem muita gente que tem um coração desse tamanho e às vezes as pessoas ficam muito chateadas com o capoeirista e às vezes perde a oportunidade de conhecer a grande pessoa que às vezes está do lado ali, igual às vezes, pô, é o esquilo, por isso, tal, pelas músicas, pelo o salto, pela capoeiragem, mas ele era mais fantástico como ser humano do que como capoeirista, com certeza. Então, eu procuro valorizar mais, eu procuro valorizar primeiro o ser humano, e aí depois vem a capoeira. O Mestrando Anjo, que deve estar aí na live, eu conversei com ele, cara, 2 anos na pandemia, até antes disso, e a gente só foi se conhecer quase 3 anos depois. E o cara que ele se demonstrava ser nas redes sociais, ele foi um cara mais fantástico ainda, pessoalmente, do que nas redes sociais. Então, isso que é bacana, né? Valorizar a pessoa, depois o capoeirista. Exatamente. E aí tudo, porque se você se decepcionar com capoeirista, com a capoeira, com capoeirista, né? Como ser humano, você vai superar. Você vai superar. Porque quando você passa a gostar de uma pessoa, amar uma pessoa, você passa por cima dos erros, das falhas, né? De tudo. Isso é importante. Você está totalmente certo, porque assim constrói um caráter mais afinado e aquilo que você vai depositar na capoeira é que você aprendeu na família, na rua, na escola, com os amigos, entendeu? As suas emoções, você vai depositar lá. Então, o que tem ali, na verdade, é uma personificação do que você é na sua essência. Ô, meu querido, fazer uma perguntinha aqui. Depois que o grupo se consolidou, entendeu? E você decidiu... Quando é que você decidiu, cara, nós somos realmente um grupo? Chegou esse momento, não chegou? Como é que foi isso? Na verdade, Messi, como eu falei para o senhor, eu não coloco o CTS Capoeira como grupo, né? Por quê? Porque a intenção, os meus alunos que estão comigo, eles já me acompanham já. A escola tem 7 anos, os meus alunos já me acompanham há mais de 10 anos, mesmo antes de ser CTS Capoeira. Então, muita gente já quis entrar e me acompanhar, né? E eu falo assim, pô, cara, não vem não, sabe por quê? Você tem às vezes eu acho que o cara tem uma bagagem bem maior e bem melhor do que eu, e o cara vai querer chegar aqui e vai esperar aquela capoeira toda, né? Vai querer viajar. Tem gente que vive de roda de domingo a domingo. Então tem cara assim que já me procurou. E aí ele vai ficar pressionando a escola e me pressionando a fazer isso. E a nossa filosofia não é essa. Né? A nossa filosofia é os amigos treinar. É tanto que a maioria dos meus treinos é livre, é no aberto, é no verde, né? É no gramado, é no campo, porque é da forma que eu aprendi. Então, se começar a entrar gente, eu não vou ter para isso, isso. Daqui a pouco os caras vão falar, pô, vamos rodar, vamos viajar, vamos. Tem gente que gosta muito disso. Sim. Tá entendendo, né? De viver a capoeira. Não que eu não queira viver, mas assim, eu já tentei sobreviver da capoeira com a capoeira, ou seja, pagar meu aluguel, meu carro. Infelizmente eu moro em Brasília, mas eu não consigo. Mas se eu pudesse largar tudo e fazer isso amanhã, eu faria, com certeza. Mas eu ainda não consigo fazer isso. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar, né? Eu dou aula de capoeira, mas eu não ganho o suficiente para pagar, né, a minha luz, a minha água, a prestação do meu carro, mas eu amo o que eu faço. Mas aí, então eu tenho o meu trabalho paralelo, terceirizado, e eu ainda dou aula de violão, entendeu? Para mim poder me sustentar. Mas as pessoas, tem gente que faz isso, então eu não quero me sentir pressionado, né? Entendi. Mas assim, então a escola não é grande porque eu limitei a escola. Porque teve gente que entrou e aí começa com aquela visão toda, aquela... E eu não posso mudar a filosofia da escola. Então eu falo, é assim, se você quiser, desse jeito.
Então, não que eu não vá nas coisas, eu vou, mas totalmente limitado, né, mestre? Até mesmo porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, e aí, então, assim, a gente não faz nada pressionado. Então, eu falo para a galera, ó, procura um mestre, procura um grupo melhor, a gente não tem tanta coisa para te oferecer. Somos uma escola apenas com amigos treinando capoeira, fazendo o que gosta, divulgando o nome do professor Esquilo. E aí, quando dá, a gente fala assim, vamos supor, em Brasília tem roda pra caramba de capoeira. Se você brincar, tem roda de dia, de noite, no sábado e domingo tem roda pra caramba. Então, assim, se eu for em todas as rodas dos amigos, eu não vou ter o tempo, eu precisaria viver de capoeira para me fazer isso. Aí sim, né? Porque se eu vivo da capoeira, eu tenho que mostrar o meu trabalho, eu tenho que fazer, né? Me socializar mais. Mas eu ainda pretendo chegar nesse nível de passar a dar só aula de capoeira, aí sim. Aí eu vou ter que buscar mais, aprender bem mais, não que eu não precise. Todo mundo que é capoeirista precisa aprender. Mas ainda na questão financeira, eu já tentei uma vez, fracassei, infelizmente. Então, assim, hoje em dia, primeiro o meu trabalho, porque se eu não pagar minhas contas, eu não consigo, né, fazer a segunda parte. Então, ainda não é um grupo, ainda é uma escola de capoeira. Exatamente. Não, é a sua concepção filosófica. Isso está encapsulado dentro de uma percepção lógica. Mas quem vê de fora não vê isso, vê um grupo, não tem jeito, né? Então, esse conflito sempre vai existir, é interessante. Mas isso é saudável também. Isso é muito saudável, porque existe um amadurecimento. Porque, tipo assim, hoje você mestrando, eu tenho certeza que tem aluno que te chama de mestre. Isso é natural, entendeu? Ah, eu não sou mestre, mas não, você é meu mestre. Acontece, eu era contramestre, eu muito aluno chamava de mestre já, porque anos juntos, entendeu? E você está ali na linha de frente, trabalhando, dando aula, se doando. Então, isso acontece. Quanto aos amigos que gostam de você, querem ver você da melhor forma possível. E estruturado em um grupo, entendeu? Que, no fundo, a nomenclatura também não importa. O que importa é o que é, meu querido, é ser feliz. E a capoeira é um conceito básico de felicidade, porque você se expressa, canta, joga, brinca, confraterniza, está com amigos, constrói laços profundos, entendeu? Não tem coisa melhor. Talvez você não conseguiria fazer isso na escola. Talvez você não conseguiria fazer isso no trabalho. Talvez não conseguiria fazer isso na rua. Mas na capoeira, fatalmente você vai construir laços profundos assim durante a vida inteira. Isso que vale a pena. Tem que ser feliz mesmo. Ponto final. Parabéns. Parabéns, parabéns. E planos. Peraí, antes de planos, a construção do mestrando. Eu, como eu falei no começo, eu tive a honra de estar lá, presenciei. Mestrando, para mim, é contramestre, né? Eu lembro quando eu peguei contramestre, foi 82, lá, quando o mestre Cal pegou corda vermelha. Nós somos da mesma escola, acho que você sabe disso. No dia que o Cal pegou vermelha, eu peguei contramestre. E eu fiquei anestesiado, né? E você? Você ficou sabendo antes? Foi surpresa? Como é que foi a coisa? Então, mestre, esse esquema, essa coisa de graduação é muito relativo. Tem gente que preza muito, né, a graduação. Tem outras que não. Eu acho o seguinte, a graduação é importante é muito importante para você poder ter o seu respeito e ter mais voz na capoeira. Não é que a pessoa não tem uma corda marrom ou uma corda roxa, ela não vai ser respeitada. Claro que vai, né? Eu não estou falando que a pessoa não vai ser respeitada por não ter uma graduação alta, mas se ela souber caminhar desde cedo, ter um alicerce bem e ir fazendo tudo no seu tempo, quando ela chegar numa corda roxa, que é uma corda que eu acho bacana, e quando o cara chega nela, pelo menos na graduação das escolas, que tem muito fundamento, a pessoa já chega, praticamente já está casado, já está com filho, é onde a pessoa vai mofar muito tempo nessa corda, vai começar a pesar, e aí é onde começa a vir a maturidade, né? Então, ou seja, eu sempre falo, de todos os alunos do Esquilo, eu fui o pior aluno dele. Ou seja,
eu era o aluno mais linha de frente ali, bruto, né? Tanto que ele falava, pô, você é muito pedreiro, você tal, quer brigar, você não sei o quê. E isso foi entrando na minha cabeça e depois ele foi lapidando. E eu vi que a capoeira não era aquela brutalidade toda, né? Pelo fato de eu ter passado em outra escola, ter outros professores mais chapa quente. E aí é por isso que eu falo que foi onde a capoeira me conquistou, que ele começou a entrar com a musicalidade, ele falava assim, ó, é igual, a capoeira tem que ser igual à água, tem que vir contornando, não é você bater de frente, ela tem que vir suave, aquela movimentação toda. E por que eu falo pior? Porque todos os alunos dele eram muito habilidosos, né? Então, eram os caras que faziam você sorrir. Você via os meninos jogando e eu era o mais velho. E aí você até tirava riso na roda. Então, aí foi onde eu entrei com canto e ele veio me demonstrando tudo aquilo. E quando eu peguei corda verde, que eu estava dando aula no Jardim Botânico só para criança, e eu convidei ele para ir no meu batizado. E ele acabou fazendo o batizado, fazendo aula para as crianças, ele acabou brilhando, tomando de conta. E nessa época, ele tinha vindo da Europa, ele não tinha mais turma em Brasília, só tinha eu dando aula. E quando terminou o evento, ele chorou pra caramba, igual criança. A gente sentou no meio-fio, sentamos ao meio-fio, e aí ele sentou para ele colocou a mão assim, abaixou a cabeça e começou a chorar. Ele era muito chorão. E eu falei assim, cara, por que você está chorando? Ele falou assim, velho, hoje eu poderia partir tranquilo, porque você era o cara que eu menos esperava e você foi o único que levou meu nome. Você foi o único cara que representou. Eu sempre sonhei em ter aluno dando aula. E você era um cara que eu achava que nunca ia fazer e está fazendo, né? Então, eu comecei a dar aula em 2006 e não parei de dar aula até hoje. Então, já passei por trancos e barrancos, fiquei desempregado, passei por muita necessidade, mas nunca parei de dar aula até hoje. Não é à toa que, né, eu sou corda vermelha com marrom e eu tenho um aluno corda roxa com marrom. Né? Então, isso com o meu trabalho foi me empurrando para frente. Então, os capoeiristas, graças a Deus de Brasília, a capoeiragem foi vendo isso, falava, não, Bobô, você não pode ficar na corda roxa, não, você tem que se graduar. Né? E aí falava, não, para mim. Então, isso que é legal, não você almejar as pessoas, né, te reconhecerem. Né? Então, assim, e aí, quando eu fui pegar a corda, eu fiquei naquela, pô, a nomenclatura, mestrando ou contramestre, né? Então, eu penso também, até futuramente, mudar a nomenclatura para contramestre, que eu acho muito bacana também e que tem mais fundamento. Então, assim, eu particularmente, eu não gosto de usar abadá. Eu não gosto de usar abadá, eu gosto de usar a camisa branca da capoeira, mas por mim, eu só usaria abadá ali em batizado, né? Em formatura, numa coisa mais formal. E também eu aprendi isso com o Esquilo. Eu aprendi isso com ele, porque ele amava usar uma calça de taquetel e uma camisa, né, por dentro da roupa. Uma camisa por dentro da roupa. Aí eu falava, pô, mano, mas pra que isso? Ele falava assim, porque eu não quero que as pessoas me respeitem na escola como o Esquilo, capoeirista que tem nome. Eu quero que as pessoas me respeitem dentro da capoeira. Eu quero que elas primeiro conheçam a minha capoeira, para depois conhecer o meu nome. É muito fácil eu jogar em roda, eu chegando lá com a minha corda marrom. Mas eu quero ver eu chegando na roda sem corda. E eu acho isso legal. Eu acho legal eu chegar numa roda e primeiro jogar com mestre, com mestrando, com corda verde, e aí quando acabar o jogo, a pessoa fala assim, quem é aquele cara lá que eu jogava? Aí vão falar, pô, aquele lá é o mestrando Bobô, ou aquele lá é o professor Bobô. Eu acho legal você ser o que você é na capoeira, não você chegar e impor. Que antigamente a gente chegava nas rodas e eu já olhava o cara assim, ó, da cintura para cima. Eu não olhava o cara de cima para baixo. Aí eu, caraca, velho, porque, né? Então isso é bacana, é você ser primeiro você, a pessoa, a capoeira, e depois a nomenclatura vem. Fantástico, fantástico. Esse conceito aí tem a ver com o conceito de liberdade. O que é liberdade? Tipo assim, eu tenho um carro, marca tal, ano tal.
Eu sou totalmente apegado a ele, eu sou louco por aquele carro, eu gosto de limpar todo dia lá. Quer dizer, eu não estou livre, eu estou preso a um objeto material, que daqui a pouco vai se deteriorar, vai bater, vou vender e vai acabar, entendeu? A capoeira tem vários apegos também, entendeu? Você querer estar sempre uniformizado, zelar pelo símbolo, zelar por um monte de coisa, e muito zelinho. E quando você percebe, eu já percebi isso, eu já vivi isso também, é claro, eu tive minha fase. Você fica escravo daquilo ali, você fica dependente de uma coisa externa. Tudo que é externo não pode causar dependência. Se causa dependência, vira escravidão. Tudo que é verdadeiro, que você nunca vai perder, está dentro de você, entendeu? Que é o seu caráter, seus valores, seus pensamentos. Você pode estar preso, escravizado, na senzala ou no campo, lá em Auschwitz, no campo de concentração. A sua mente é livre, entendeu? Então isso é importante. E você está mostrando claramente um conceito bem interessante, que você não tem apego, entendeu? Você quer se oferecer para a capoeira, isso aí te dá um dinamismo muito mais amplo e um diferencial, porque as pessoas que estão apegadas ali na terra, na coisa, se incomodam. Quem é diferente incomoda os outros. É tipo assim, tá todo mundo dormindo, você acorda, fazendo bochecho. A galera, peraí, meu irmão, faz silêncio, o cara continuar dormindo. Acontece muito isso, entendeu? Não é uma crítica, é uma observação só que eu estou vendo aqui. Então você tem esse conceito de liberdade, você não se apega a nada. Pessoas que pensam, pessoas que só apegam a nada, são pessoas problemáticas. O que é problemático? Incomoda os outros, entendeu? Ou incomoda ou agrada muitos outros. Tipo assim, cara, eu queria ser como você, porque eu estou num ambiente assim, que eu preciso estar fechado em um quadradinho específico. Eu não consigo sair daqui, estou muito fechado. E quando vê você com a sua liberdade, sem grupo, sem símbolos, desapegado à graduação, desapegado à calça de capoeira, cara, é um conceito muito, muito além de uma perspectiva do que a gente precisa ter, entendeu? A gente tem hoje, quer dizer, isso é muito legal. É um conceito básico de liberdade. Interessante. O seu comportamento. E pelo jeito você herdou também do Esquilo, né? E quem viu o Esquilo de longe, como eu, nunca fui amigo dele, e só tive alguns contatos rápidos com ele, né? Tanto quanto com o Pablo, tive com ele 2 vezes. A gente brigou uma vez, se perdoou na outra, com uma diferença de quase 30 anos, entendeu? Tem uma história bem legal disso aí. Mas não era amigo, mas são pessoas, a gente olhava assim, eram pessoas diferenciadas. Então você conheceu ele e herdou dele esse conceito profundo de liberdade. Parabéns. Ó, o Mauro falou aqui, ó, como conheço o Bobó, posso dizer que ele explana muito a não vaidade, não ego. Ele é de verdade assim, olha, ó, é o que eu acabei de falar. O Mauro falou que o grande problema é o ego, entendeu? Você conhece algum problema na história, algum conflito, onde o egoísmo não seja o ponto principal de um conflito? Você teve. Então, quando você abre mão do ego, tem essa liberdade. Parabéns, interessante. Bobó, qual a música ou movimento que você mais gostava do Esquilo? Não dá para não falar dele, né? Não tem como não falar, né, mestre? Falar da capoeira é falar dos melhores, né? Sim. E ele poderia não ser o melhor, porque na época era uma pessoa tão simples, né? Era uma pessoa tão simples que foi preciso, né, passar pela terra, ter um momento conosco e de repente sumir, né? Que assim, para mim, eu não vejo que ele morreu. Eu vejo como se ele tivesse viajado e não voltado mais. Então, assim, música, para mim, uma música que eu gosto muito, que lembra, né? Porque tem tantas músicas, se for colocar no papel, mas assim, tem muita música que ele partiu e nós não terminamos, tem muita música que não foram lançadas, tem música que eu fiz após ele morrer, porque não que ninguém tenha falado, mas quando ele partiu, ficou uma ideia meio que assim, que o Bobô só fazia música porque era Esquilo e Bobô. Tinha muito isso, né? Então, até mesmo
as pessoas quando falam, né? Mas por quê? Porque ele sempre brilhou, né? E ele era um cara fantástico, me ensinou. Então, até mesmo ele começou a colocar o contrário, ele percebeu isso, e ele começou a falar assim, não, Bobô, vamos colocar assim, Bobô e esquilo, porque fica muito esquilo e bobô. Então ele era muito simples até nisso. E até mesmo essas músicas aí que tem esquilo e bobô, na verdade, eu falo isso e tem muita gente que pode comprovar que eu fazia as músicas igual eu nasci em Angola, né? Me trouxeram de lá, né? Bahia mandar seu axé pra mim, já não sei como vou fazer roda. Eu fazia as músicas e aí, como eu falei, ele falava, pô, você tem uma melodia bonita, diferente, que é da igreja, e aí vamos misturar com capoeira. E aí eu fazia as músicas, mostrava para ele. E ele tinha que ter participação nas músicas. E realmente ele era muito fantástico. E aí ele pegava, colocava a quebrada dele e mudava um pouco a fundamentação, que ele tinha esse poder, né? E aí ficava esquilo e bobô, esquilo e bobô. Mas, na verdade, essas músicas eu levava até ele, e ele consertava e eu fazia questão. Às vezes a música nem precisava mudar, mas eu falava, não, vou levar para ele, porque se eu levar para ele, a música vai ser lançada, vai ser bem aceita e ele vai melhorar, e com certeza ele fazia isso, né? Fantástico. Ele fazia o ajuste fino, né? A coisa. Fazia o ajuste fino. O Juliano falou aí, ó, Juliano da Costa falou, Grão de Areia. Essa música é maravilhosa, né, cara? Essa música foi fantástica. Você participou dessa música aí? Você participou dela? Eu não participei dessa música, mestre, né? Porque tem uma coisa que ninguém sabe, né? Eu costumo falar isso, coisas que ninguém sabe. Eu não participei dessa, mas eu participei de várias outras, mas às vezes eu falava, não, Esquilo, não coloca meu nome não, porque uma coisa é você fazer uma quadra toda da música, outra coisa é você colocar uma, duas palavrinhas da música. Não que eu não acho justo, né? Assim, como a gente fazia muita música toda hora, para mim e para ele fica já uma coisa simples, assim, que eu falava, mais uma, não, mais uma. Porque sempre quando a gente sentava, saía música, né? Saía música. Fantástico. Igual uma música que ele fez. Ele fez na festa junina e eu tive participação junto com outros capoeiristas também, que não era de Brasília, mas que eu preferi não entrar na música, assim como outras pessoas também não entraram, porque ele fez um guardanapo e a gente colocou, toca isso por isso, que é aquela música, né? Pra ser capoeira tem que ter dendê, ser forte, guerreiro, lutar pra vencer, né? A gente sentou numa festa junina daqui da vila, ele, a mulher dele, né? O Borracha, que é do Piauí, né? O Sombra, que é do Rio, e aí eu tive participação, assim como outros capoeiristas falam uma coisa ou outra, mas a música é dele, né? Porque eu não acho justo falar, não, né? Porque ele não está mais aqui. Não, a música é minha. Ele disse que não, a música é dele, mas tive participação em várias, né? Bacana. Muito legal. Então, uma música... Pode falar. Então, a música que eu poderia falar é Pedro Cem, né? Que eu era muito apegado a essa música, sempre ele cantava, que era para dar uma lição, que dessa vida a gente não leva nada, que é Pedro Cem, que foi um fazendeiro, que ele tinha 100 mil cabeças de gado, né? 100 mil ovelhas, 100 mil, tudo ele tinha 100, e aí o apelido dele era Pedro Cem, e a música fala, Pedro Cem, Pedro Cem, mas por que você chora pelas coisas que não tem? Pedro Cem era soberbo, não dava esmola a ninguém, hoje é ele quem pede, deu uma esmola a Pedro Cem, né? Que ele acabou morrendo no relento, e sem uma moeda, sem um vintém. Então, essa música é fantástica, marca muito. E outras. Fantástico, fantástico. Essa história do Pedro Cem está no livro, eu tenho esse livro, são mais de 23 folhas, estrofes, né? E muita gente tira muito dessa história aí. Ele tirou de uma forma muito bem interessante, muito rica. Requalifica. Quando você pega uma coisa já criada, já feita, e melhora ela, você faz uma reconstrução. Então, você faz o quê? Uma inovação quase que original. Isso é interessante. Pegar de uma coisa que tá... Tipo assim, eu já escrevi mais de 1000 textos.
Eu vou até lançar um livro com mais de 1000 textos daqui a um ano, entendeu? Me manda fazer uma música de capoeira. Não sai. É engraçado, né? Eu já fiz 2. Nem eu canto. Estava usando CD mesmo, mas nem eu cantei no dia. Então, quer dizer, a minha capacidade não está nisso aí. Eu escrevo, me dá um tema que eu escrevo qualquer coisa. O Adel, faz a música e tal tema. Não sai nada. Que coisa engraçada, né, cara? Interessante. Mas é a qualidade de cada um. Exatamente. É a qualidade de cada um. Pensando, Popó, preciso... Perdão, Bobó. Eu tenho que treinar pra caramba falar tudo. Bobó, que vai ver um popó, né, na cabeça. Preciso fazer 5 perguntas para você, depois fazer as minhas considerações finais, depois você encerra a live do seu jeito, por causa da sua. Tudo bem? Beleza. Mestrando, Bobó, o que é a capoeira? A capoeira para mim, mestre, é desde quando eu acordo até eu durmo. A capoeira é um sentimento, é igual eu falo para os meus alunos. A capoeira é um sentimento que ela contagia. A capoeira, ela não está só aqui. Todo mundo acha que a capoeira está na cabeça, né? Se a capoeira estiver na cabeça, a pessoa vai estar vazia. A pessoa vai começar a ser melhor na capoeira, ser melhor pessoa, ser melhor ser humano, ela vai irradiar a capoeira, ela vai até jogar melhor a capoeira. Quando a capoeira entrar primeiro aqui, a capoeira ela tem que vir do coração de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a capoeira, nós já nascemos com a capoeira, eu já nasci com a capoeira, porque a capoeira já vem dos meus ancestrais, a capoeira já está no meu sangue. Não existe a capoeira sem um material humano. Sem um material humano, a capoeira não existe, porque a capoeira sou eu. Mas a capoeira não pode ser eu só aqui. A capoeira tem que ser eu aqui. E aí eu tenho que passar para cada um as coisas boas. Libertação, liberdade, amor, canto, música. A capoeira está em tudo. A capoeira está na minha forma de dirigir, na minha forma de falar, na minha forma de cantar, na minha forma de se expressar. A capoeira é tudo que a boca come. A capoeira é energia, é tudo. Sensacional, é quântica. Parabéns, querido. Mestrando Popó. Bobó. Lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Eu sou uma pessoa muito calada, eu sou uma pessoa muito sistemática e eu sou uma pessoa também muito simples e sensível, né? Que eu saí de casa com 7 anos de idade para poder morar nas ruas, sobreviver, engraxar, pedir esmola, nas padarias, para poder ser quem eu sou hoje. Então, eu sou uma pessoa que, se eu puder, eu tiro. Quantas vezes eu não já fiz isso? Eu tiro da minha boca, eu tiro do meu corpo para ver o meu amigo feliz, para ver a pessoa feliz. Então, eu sou mais amor do que raiva. Eu sou mais amizade do que inimigo. Mas, acima de tudo, eu sou capoeirista. Eu sou a capoeira. Mesmo, às vezes, um pouco recolhido. É luz, basicamente. Parabéns, sensacional, meu querido. Mestrando Bobó, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Os jovens não só merecem, como devem. É como eu falei, mestre. A capoeira, ela está dentro de cada um, ainda mais de nós, né? De nós, né? Ainda mais dos brasileiros, porque a capoeira nasceu no Brasil, ela só precisa ser aceita, ela só precisa ser levada, ela só precisa ter alguém para poder levar até os jovens, levar até as escolas, levar até as creches, levar até a comunidade. E aí a capoeira seria bem melhor e as pessoas seriam bem melhores também, porque a capoeira é descriminalizada porque ela ainda não chegou até os jovens, ela ainda não chegou
até as escolas, mas vai chegar. Só falta questão de tempo. Sensacional. Parabéns, parabéns, meu querido. Ô, meu querido, eu vou fazer uma pergunta desagradável, incômoda, não muito saudável ela. Elimina a capoeira da sua vida. Você nunca viu a capoeira. O que você seria hoje? Você consegue alcançar? E eu, sem a capoeira, quem sou? Mestre, se eu não tivesse a capoeira na minha vida, provavelmente eu não seria nada, né? Eu não seria ninguém, porque foi com a capoeira que eu conquistei as melhores amizades. Foi com a capoeira que eu consegui ser visto no mundo, né? Tem uma música que fala: eu nasci em Angola, né? Nascido em Angola. Eu nasci em Angola, me trouxeram de lá. Eu acho que o Rafael de Lemba entrou em contato com o Fala Manso para pegar essa música, para gravar ou cantar. E o Neguinho, que morou em Luxemburgo, que ele é de Angola, ele me falou que essa música virou um hino da paz lá, né? Em alguns lugares da Angola. Então, assim, sem a capoeira, eu não seria o capoeirista que eu sou. Sem a capoeira, eu não seria a pessoa que eu sou, porque ela me envolveu com a música e a música fez ser quem eu sou hoje. Então, sem a capoeira, eu tenho até uma música que eu estava fazendo um dia, eu não seria ninguém, né? Eu não seria a pessoa que eu sou, porque a capoeira, as pessoas podem não perceber isso, mas a capoeira, ela nos torna uma pessoa melhor. Às vezes, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais culta, porque para ser capoeirista, hoje em dia tem que estudar, né? Então, a capoeira, ela me fez ser quem eu sou hoje, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não sendo uma pessoa rica, mas a capoeira também é amor, quando você passa a ter ela aqui dentro. Sensacional, sensacional. Você requalificou muita gente, a mim também, hoje, com suas palavras. Parabéns, meu querido. Mestrando, sério, sério mesmo. Mestrando, Bobó, o que você espera da capoeira? É engraçado, Messi, porque assim, igual eu falei, eu sou uma pessoa que eu conheço primeiramente a pessoa, né, o Senhor Adelmo, né? Assim como eu procurei conhecer primeiro o mestrando anjo como pessoa, para depois a capoeira dele. Então, assim, o que eu espero da capoeira, né? Foi a pergunta, né? Foi essa? Então, assim, o que eu espero da capoeira é que um dia eu possa trazer todos os melhores mestres do mundo em um evento do Centro de Treinamento Esquilo, que, se Deus quiser, a partir desse mês vai estar se tornando Instituto CETESC Capoeira. Porque, igual eu falei, eu não quero ser um grupo, mas eu quero fazer um instituto para poder acolher todos os mestres um dia no evento, na mesma sintonia, para não ter divisor de águas. Eu não gosto dessa divisão de capoeira. Então, às vezes, eu sei que muita gente fala assim: poxa, o Bobô não foi em tal lugar, o Bobô não foi em tal lugar, o Bobô não foi em tal lugar. Mas eu sou um cara que eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. Mas, independente de qualquer coisa, eu procuro sempre estar até onde a minha perna, até onde eu possa alcançar, né? E um dia, eu sempre vou compor. Esquilo morreu, mas um dia eu sempre vou compor, eu sempre vou dar minhas músicas, tudo que for referente ao Esquilo, ou seja, ou livro, ou composições dele, ou coisas que era dele, eu nunca vou vender nada. Eu sempre vou doar. E um dia o Esquilo falou assim para a mãe dele: mãe, um dia eu não vou mais estar aqui, e eu quero ser lembrado assim como as estrelas do céu e a areia do mar. Né? Ele falou isso para a mãe dele. E eu luto para isso acontecer com o nome dele. E um dia também eu quero ser lembrado. Eu não era assim, mas eu passei a amar mais a capoeira, convivenciando com as pessoas, conhecendo mais os mestres, igual eu pude estar com
com o mestre Sapeba, eu pude estar com o senhor, eu pude estar com o Anjo, eu pude estar com vários mestres, com o Eberson, né, com o mestre Boca, e assim a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Então, um dia também eu quero ser lembrado com o meu trabalho, com as composições, né, assim como ele foi, não como o melhor, não como um cara que saltava na capoeira, que jogava, porque a capoeira vai muito além de pernadas. A capoeira também vai na amizade, a capoeira vai num abraço, vamos sentar aqui, vamos compor, vamos fazer um birimbau, vamos abrir uma cabaça, vamos fazer uma música, vamos fazer um treino. Tem coisas muito bacanas na capoeira que é até muito melhor do que dar só pernada. Se você se brincar, a pernada é 15% da capoeira. Coisas que eu também amo, mas só que o Esquilo me ensinou que a capoeira vai muito além dali. Senão, tem gente que acha que a capoeira é só roda. Não, a gente joga capoeira dentro e fora da roda. Senão, eu vou vivenciar só ali 2 horas de treino. Eu tenho que vivenciar a capoeira desde a hora que eu durmo até da hora que eu durmo até a hora que eu acordo, quando eu estou ligando, quando eu estou compondo, quando eu estou fazendo um berimbau, que graças a Deus eu sei fazer, quando eu toco um pandeiro, quando eu estou compondo, quando eu dou aula, tem que ser isso, né? É isso. Sensacional. Parabéns, muito bom. Meu querido, você deu a resposta já para a última pergunta, vamos perguntar a si mesmo. O que você pode fazer pela capoeira? O que eu posso fazer pela capoeira, Messi, é continuar levando ela para os meus alunos, é continuar tentando conseguir verba para poder trazer cada mestre aqui em Brasília, para poder um conhecer o outro, poder fazer que sempre, primeiro, apareça a capoeira e depois que eu esteja em último lugar. É tanto que sempre eu procuro colocar os mestres, é tudo para os mestres, é tudo para os mestrandos, é tudo para os alunos, e depois eu, em último lugar, o que eu posso fazer é continuar mantendo a história viva, né? A capoeiragem viva. Sensacional, querido. Jesus falou, aquele que se exaltar será desprezado, aquele que se desprezar será exaltado. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade, tá? Você trouxe para a gente aqui uma solidez muito interessante em relação à liberdade, à personalidade, a caráter, amor ao seu mestre. Isso é importantíssimo. É uma lição que está se perdendo em alguns casos. Muita gente ainda tem concretizado isso no coração. O amor ao mestre. Não importa se o seu mestre é feio, bonito, rico, pobre, seja vivo ou foi embora. Mas essa conexão é importante. Querido, parabéns. Beijo no coração. Fica na paz. Pode encerrar a live do seu jeito. Cadê a sua? Gratidão. Obrigado, mestre, né? Muito obrigado mesmo por poder conhecer o senhor mais ainda, porque o senhor veio ao meu evento e foi uma coisa tão rápida e eu não sabia de tamanha importância, né, o seu nome dentro da capoeira. E é muito bacana o trabalho que o senhor está fazendo, é poder dar voz a quem não tem voz, né? É poder fazer essa live, poder fazer com que cada capoeirista seja reconhecido, né? Não só dentro da roda, mas também nas redes sociais, né? Que hoje é um veículo muito importante. Então, muito obrigado aos capoeiristas por aceitar o Centro de Treinamento Esquilo na capoeiragem e falar que eu sou apenas um grão de areia, né? Mas que, mesmo assim, eu tento fazer a diferença e ajudar da forma que dá. Então, muito obrigado aos capoeiristas, né, por brilharem na capoeira. Muito obrigado, mestre Adelmo, pela oportunidade. E é isso. Maravilha, querido. Continue compondo e cantando, porque cantar é o filosofar da alma. Beijo no coração. A gente se vê logo, logo, querido. Um abraço. Parabéns. Obrigado, mestre. Tamo junto.